Dedinho de Prosa está começando e hoje nós vamos contar uma história maravilhosa e praticamente inédita. Eu não diria inédita porque já está registrada em livro aqui. Vamos contar a história de o que foi a ditadura militar, uma parte do ponto de vista de um filho de um exilado. E o entrevistado de hoje é Abelardo Jurema, conceituado jornalista que dispensa apresentação, mas esse outro lado da história pouca gente conhece. Abelardo, antes da gente começar, eu queria que você viesse um resumo de quem foi Abelardo Jurema Filho, o seu pai, para situar o telespectador. Olha, Wellington, eu não podia também, não posso começar sem antes dizer para você da satisfação que eu tenho de estar aqui no teu programa. Prazer nosso. Nós somos companheiros de geração, tenho grande admiração por você. A recíproca é verdadeira. Nós iniciamos praticamente no mesmo ano, juntos no jornalismo, temos uma estrada cumprida. Então, para mim, fico muito feliz de saber ver você com um cenário tão bacana, né, um programa tão interessante, que já cativa a gente no momento que a gente se senta nessa cadeira e nessa mesa tão acolhedora. Bom, você me pergunta assim, quem é Abelardo Jurema? É difícil falar assim rapidamente. Meu pai foi uma referência muito forte na minha vida, porque meu pai é um homem que deu lições de vida, não só a mim, mas como a todas as pessoas que o conheceram. É um homem de uma integridade a toda prova, um homem que aos 23 anos era professor de literatura brasileira no Liceu Paraibano. Liceu que naquela época era uma faculdade. Era uma faculdade. Ele, aos 23 anos ele era professor de literatura brasileira. Você vê a cultura que tinha o Abelardo Jurema. Mas fora isso, ele era um homem de uma generosidade realmente que comovia as pessoas, entendeu? Ele era um homem muito sincero, era um homem que nunca atravessou uma rua porque tinha um desafeto. Ele nunca mudou o seu caminho. Ele sempre foi no mesmo lugar. Né? É um homem que não só cultivava o bem, proclamava que só o amor constrói para a eternidade. Era um homem que foi exilado e asilado, como você falou, e nunca perdeu a sua fleuma, a sua postura. Né? Olha, eu vou resumir o meu pai numa frase que está escrita no epitáfio dele, lá em Itabaiana, onde ele foi enterrado. Está enterrado lá? Está enterrado em Itabaiana, né? Na terra dele, por minha decisão, porque eu cheguei na família e disse, meu pai sempre quis ser enterrado em Itabaiana, ele nunca tinha me dito isso, mas eu achei que seria o lugar dele. É a mesma coisa, o que eu sinto de serraria, eu já disse lá em casa. Pode ter certeza que você fez um desejo. Exatamente. Então, e lá eu coloquei assim, tem uma frase do jornalista Sebastião Neri, que define... Memória fantástica, Sebastião Neri. Foi deputado, é um jornalista fantástico, fez aquelas histórias políticas, né? Folclore político, né? Tem 3 edições daquele folclore político, e ele resumiu meu pai numa frase. No prefácio do livro Exílio, que ele fez sobre meu pai, que é intitulado Um Homem, aí ele diz assim, em certo momento do prefácio, ele fala o seguinte, Abelardo Jurema, lendo o livro do meu pai, aí ele botou assim, quisera eu fosse ministro da Justiça, mandaria que esse livro Exílio fosse lido em todas as salas das escolas todas. Isso porque, aí vem a frase, ele diz como deve ser um homem. Aliás, ele mostra como tem que ser um homem. No exílio, sem tolerar, no poder, sem querer ser mais do que um homem. E no exílio, sem tolerar ser 1 centímetro menos do que um homem. Então essa que é a medida do meu pai. No poder, sem querer ser mais do que um homem. E no exílio, sem tolerar ser 1 centímetro menos do que um homem. Ele sempre foi a medida do homem. Você está entendendo? Entendi. E essa é uma história fantástica. Abelardo Jurema foi de prefeito de Itabaiana até ministro da Justiça. E eu era menino, meu pai revendia o cruzeiro em serraria. E eu me lembro de uma reportagem, seu pai lavando roupa, cara. É verdade. Tem essa lembrança. É verdade, no cruzeiro. Eu tenho essa... Tá aí dentro do livro, né? Tá aqui, as fotos, né? Pois eu me lembro disso aí. Porque meu pai foi pro exílio, Não, mas aí eu quero lhe fazer uma pergunta antes, Abelardo. Como foi o 31 de março de 1964, quando deram o golpe na sua casa? Olha, na minha visão... A história começa aí, na minha visão e na minha lembrança, né, a gente, de repente, havia um clima de muita intranquilidade dentro da minha casa. Né? Eu não sabia, logicamente eu tinha 10 anos, tinha 11 anos, eu não sabia o que se tratava. Eu e o meu irmão mais novo só sentíamos que havia um clima de tranquilidade, de nervosismo, né?
E a gente ouvia o meu pai falando na rádio, que meu pai criou a rede da legalidade de resistência àquele movimento. Ao golpe militar. Exatamente. Para manter Exatamente. o governo. E que você me permita, pode ser que as pessoas não compreendam isso que eu digo, mas que eu entendo que o golpe militar da época foi um golpe com apoio civil. Você entenda bem o que eu quero dizer. Porque não existe um golpe militar vindo só da caserna. Aquilo ali, a igreja apoiou. Aquilo ali teve a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Com Dom Helder teve e Carlos Lacerda. Exatamente. Então, o que aconteceu ali? Na minha opinião, o golpe militar, realmente, ele se processou em 1968, quando se caçou as lideranças civis que viabilizaram aquele movimento de 64. Você está entendendo? Verdade, porque quem viabilizou o golpe militar foram as lideranças civis. Foi o Carlos Lacerda, no Rio de Janeiro, foi Magalhães Pinto, em Minas Gerais. Doada na procissão. Olha, as três pilares do Brasil são Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Ainda você pode botar o Rio Grande do Sul aí. Ademar de Barros, em São Paulo. Magalhães Pinto, em Minas Gerais. E Carlos Lacerda, no Rio de Janeiro, foi que viabilizaram o golpe militar. Você está entendendo? Entendi. Quer dizer, então não foi um golpe exclusivamente militar, não. Foi um golpe militar baseado nas lideranças civis que promoveram que criaram um clima para aquele momento. Bom, isso aí é só uma observação. Então, para mim foi o seguinte, a lembrança que eu tenho foi esse período assim de muita intranquilidade, todo mundo muito nervoso em casa, e a gente proibiu de sair de casa. Minha mãe, olha, ninguém pode sair de casa, eu ouvindo meu pai ao rádio falando, a gente sentia, mesmo criança, a gente sentia aquela angústia no peito, como que dizia assim, alguma coisa muito ruim está acontecendo com a minha família. E nesse dia nós fomos dormir. E por volta de 2 ou 3 horas da manhã, eu tinha uma empregada chamada Iracema, e ela nos acordou, a mim e meu irmão. Você morava no Rio? Eu morava no Rio, na rua Cesário Alvim, 27, que dá nome ao livro. Tá aqui. Aí, o que aconteceu? A Iracema nos acordou e disse assim, acorda, 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 acorda meu filho, acorda meu filho. Aí a gente se acordou, aí quando eu olhei, tinha muitos soldados dentro da minha casa. Dentro de casa? Dentro da minha casa. E aí nós fomos levados para a sala. E quando chegou, quer dizer, Iracema me levou assim, aí minha mãe, nós ficamos assim numa parede, no canto da sala, minha mãe a esbravejar os maiores impropérios contra, porque minha mãe é paraibana, né? E mulher e abusada, e era muito desabusada, muito corajosa. Então ela disse horrores para os caras, essa dona missão é uma covardia, não tem quem, não tem necessidade, nunca vi tanta metralhadora atrás de um homem, lá vai, por aí, né? E mas ela... Conosco, a gente ficou assim, por volta de uns 10 minutos, ou 15 minutos, mais ou menos, em pé naquela parede, vendo os homens andarem por dentro da minha casa. Depois eles foram embora do mesmo jeito que entraram e nós voltamos para a minha cama. E seu pai onde estava? Essa altura, depois a gente foi saber que meu pai, nessa altura, ele estava na casa de um parente nosso chamado Luiz Carlos de Oliveira, que era um tabelião, era um homem que tinha uma certa influência junto aos militares, porque meu pai foi preso. No dia 31, meu pai foi preso no aeroporto de Santos Dumont, quando embarcava para Brasília, atrás do mandato dele de deputado, porque ele achava que ele ainda era deputado. Mas só que ele não era mais deputado, porque não havia mais liberdades. As liberdades... Quando houve o golpe, ele era ministro. Ele era ministro. Da Justiça. Exatamente. Aí ele estava embarcando para assumir o mandato de deputado. De deputado, porque ele era ministro do governo, mas ele era deputado. Aí os caras prenderam. Aí prenderam no aeroporto de Santos Dumont. E levaram para onde? Para Urca. No quartel-general da Revolução, que eu chamo Revolução porque era como chamava na época, e no quartel-general com o general Bizarria Mamed, que meu pai ainda diz no livro, o general Castelo Branco, que era o grande comandante dessa... Cearense. Então, o que aconteceu? Meu pai dali foi preso, ficou, vamos dizer assim, umas 6 horas lá dentro, muito hostilizado pelos militares de menor patente. Os de mais alta patente trataram meu pai com muita respeito, fidalguia. Né? Mas os mais jovens cuspiram nele. Foi mesmo? Foi. Então, ele começou a se sentir ameaçado dentro daquele quartel. Aí o general Mamed chegou para ele e disse assim, ministro, o senhor não está preso, o senhor está sob a proteção militar. Aí meu pai disse, olha, se eu estou preso, não tem nada para pedir. Mas se preso não tem vontade, mas se eu sou sob a... Eu queria pedir a dispensar essa proteção, ir para a casa de um amigo comum, que seria o senador Rui Carneiro,
E de onde o senhor... Esse é seu padrinho, né? É meu padrinho. E de onde o senhor me chamando, eu viria depor, estaria à disposição da justiça, ele disse. Aí ele saiu escoltado, ele saiu junto com um primo meu chamado João Carlos, que era filho desse Luiz Carlos de Oliveira, e iam para a casa do Rui Carneiro, só que não conseguiam chegar lá porque a polícia do Carlos Lacerda estava no meio da rua. E cair nas mãos da polícia do Lacerda era muito pior do que cair na mão do Exército. Porque essa era uma polícia que jogava mendigo dentro da água do Guandu, você está entendendo? Comandada por um tal delegado Boré, Charles Boré. Então, meu pai não conseguia chegar, foi quando meu pai foi para a casa do Luiz Carlos. E eu queria... E dali é que ele foi para a Embaixada do Peru. Pois é, essa história da Embaixada a gente vai contar daqui a pouco, que é uma história fantástica, não perca. Denide de Prosa volta já.